Leitura do dia 25 de fevereiro. Levítico, capítulo 13, do versículo 35 ao versículo 59. Mas, se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, a seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está. Portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiverem empolas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se na pele da sua carne aparecem empolas recolhidas, brancas, bostela branca é, que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo é, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando-a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imundo está. Pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas se, vendo-a o sacerdote, a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará, segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que, se a praga não mudou a sua aparência,
nem a praga se estendeu, imundo está, com fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que for lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E, se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é. Com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpo. Esta é a lei de praga da lepra, da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Levítico capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 57. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que, ao 7º dia, rapará todo o seu pelo e a cabeça e a barba e as sobrancelhas. E será que, ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para a oferta de manjares amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado
são para o sacerdote, coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a oferta pela expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares, e um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação
por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que, se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está, portanto se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que, se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro, e o hisopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim expiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o hisopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da
tinha. E da lepra, das vestes e das casas, e da inchação, e do apostema e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Levítico capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. Amém? Você ouviu a leitura do dia 25 de fevereiro.